Bom, acho que a gente pode ir começando, então. Qualquer coisa, os outros professores, né, que vão apresentar, vão ficando de próximo mesmo, porque aqui quem ia começar nessa sala a apresentar hoje é a Fábia, mas eu vejo que ela não chegou ainda. Então a gente vai, né, pulando aqui para as pessoas que estão presentes, e no final, daí, caso ela chegue atrasada, ela apresenta depois, então. Mas, bom, eu sou a Helena, eu sou discente em filosofia na UFPR, e eu vou estar agindo hoje como monitora nessa sala de leitura, escrita e letramento filosófico. Eu sou monitora já do VemProf desde 2023, e, bom, é uma experiência sempre muito enriquecedora, muito divertida, e espero que seja um ótimo evento para todos e todas. Hoje, nessa sala à tarde, o professor mediador vai ser o Franco Nero Antunes Soares, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. E, bom, cada apresentação tem em média 20 minutos de fala, então eu vou estar monitorando isso aqui. Eu vou avisar no chat mesmo aqui, embaixinho aqui do lado, quando a cada 10 minutos eu aviso, quando faltar 5 minutos para acabar, eu aviso aqui embaixo também. E daí, quando der o tempo total, eu tenho que avisar ali também, talvez por voz, caso fique mais fácil para vocês, para a gente ajustar a questão do tempo, né? Para dar tempo de todo mundo apresentar. Quando as salas estão mais vazias, assim, a gente acaba deixando passar um pouco, só quando realmente tem muita gente, para dar tempo de todo mundo falar. Mas aqui, pelo que eu vejo, está bem tranquilo até agora. E daí, no final, isso também dá para a gente ver, né, Franco, que se você prefere, dá para a gente fazer 20 minutos de fala ou 10 minutos após a apresentação para um debate, ou a gente faz todas as falas e deixa o debate para o final, como a gente preferir aqui, pode ser feito. E também avisar que está sendo gravada essa chamada, essa reunião. Então, caso qualquer um aqui de vocês não queira ter, né, a fala apresentada, porque vai ficar gravado no YouTube. Então, não, eu não me sinto confortável, não quero que esteja exposto lá, é só me mandar uma mensagem aqui no chat mesmo, que eu passo ali para a organização, e daí vai ser cortado essa parte da gravação da sua fala, né, que daí não vai ir para o YouTube. Mas então é isso. Quero desejar um ótimo evento a todos e todas. A gente pode começar, então, com a apresentação do David Soares de Albuquerque. Tá aí, David? Tudo bem, então. Boa tarde, presente, tudo bem? Tudo bem. O David vai apresentar, então, eu posso já chamar a sua apresentação, ou você quer testar se o slide está funcionando, se está tudo bem? Não, eu acho que já pode começar, viu? Fica à vontade. Tá bem, então. O David vai apresentar, então, o trabalho A Concepção Gadameriana da Linguagem como um Jogo e um Ensino de Filosofia. Seja bem-vindo, David, a palavra é sua. Muito obrigado, Aline. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Né? É uma alegria muito grande dar início às apresentações desta tarde, desse primeiro dia do Improf Filo 2025. E eu espero que esse artigo possa também servir de contribuição aos colegas, né, professores, pesquisadores da filosofia e também do ensino de filosofia. Bem, essa pesquisa ela já nasce há um bom tempo. Na verdade, desde o meu tempo de graduação, né, já tinha um interesse pela questão da linguagem, da hermenêutica, da interpretação, da compreensão de textos. Né? Haja visto que nós estamos na era da informação também.
Então, toda hora a gente está vendo informações, né, novas informações, mensagens, textos, e agora também no período da IA, né, o advento das IA. Então, é necessário sempre a gente ter essa atenção especial para com a compreensão daquilo que nós lemos, né, que nós nos deparamos no nosso dia a dia, né? Uma compreensão crítica, filosófica. E também da minha experiência como professor de filosofia, tendo em vista digamos assim, detectado que muitos alunos têm essa dificuldade, às vezes, de compreensão, né, dos textos, também de parar um pouquinho para silenciar, etc., e refletir, tentar entender o que está sendo dito, né? Então, nasce da minha experiência como pesquisador, né, desde a faculdade, mas também como professor de filosofia, certo? E é uma parte também da minha dissertação do mestrado profissional em filosofia da Universidade Federal do Ceará. Eu sou aqui de Fortaleza, professor da rede pública, mais temporário, aqui no estado do Ceará. E a minha pesquisa é também sobre a hermenêutica filosófica, mas esse artigo é um recorte, uma parte dessa pesquisa. A minha pesquisa para o mestrado é levar a hermenêutica filosófica gadameriana para a prática da sala de aula. E hoje eu estou aqui trabalhando a questão da linguagem como jogo na concepção de Gadamer. Então eu vou tentar aqui apresentar, fazer aqui. Eu não estou conseguindo aqui fazer a apresentação, mas eu posso ler para vocês? Pode Você ser? queria compartilhar a tela? Isso? A tela, que aqui está muito claro, eu não estou conseguindo ver onde. O botão de compartilhar a tela é do lado da câmera, ali, do lado de uma carinha sorrindo também. Tá. Vocês estão. Você está dando para ver, pessoal? Para mim não está aparecendo, não. Se alguém puder dizer porque eu não estou vendo. Eu acho que Vocês. a imagem estava congelada. Ainda não apareceu. Não está aparecendo. Você clicou no botão de compartilhar a tela? Compartilhamento. Talvez, às vezes, é a conexão com a internet. Eu creio que sim. Deixa eu ver aqui, volta aqui no para chamada. Pode ser. Deixa eu só. Aqui tá até com sucesso. Já pode fazer um montão, a gente aperta o botão, né? E já tá até com sucesso. Eu nem consegui apertar o botão, porque já tá como se fosse assim, só a marca d'água do botão. Mas não sei porque não está. Se tudo bem, por você também, dá para ler também. Não tem problema. Pronto, então aqui tem mesmo. Porque aqui, o botão de compartilhar tá até marca d'água, como se já tivesse compartilhando, mas não tá para vocês, né, aparecendo. Agora foi. Bom, então eu vou tentar aqui ler para vocês, certo, pessoal? Agora tá? Agora foi. Tá bom. Pronto, ainda bem. Então vamos lá. Então, meu orientador, professor Hugo Filgueiras de Araújo, que também está como coordenador do curso do mestrado profissional em filosofia aqui da UFC, a concepção gadameriana da linguagem com o jogo e o ensino de filosofia.
A linguagem, na perspectiva gadameriana, é um jogo que possui uma complexidade que lhe é própria pelo fator humano. Desta forma, a educação tem uma relação de suma importância nesse jogo, que é a linguagem. O ensino de filosofia também deve ser compreendido a partir destas características fundamentais. E a filosofia de Hans-Georg Gadamer, sobretudo em suas obras Magnus Verdade e Método 1 e 2 e Verdade e Método 2, como valiosa contribuição por seu vasto estudo sobre a hermenêutica e seus elementos próprios. Os conceitos trabalhados por Gadamer, como o círculo hermenêutico, de diálogo, dentre outros, em plena era da comunicação, onde é cada vez mais presente a necessidade e o apelo para a comunicação. Somos desafiados a praticar uma comunicação mais eficiente, que possa ter sentido e fazer sentido. O ser humano, exposto à realidade da comunicação no mundo, é impelido a buscar o entendimento e construir sentido. O ensino de filosofia também se dá em meio a esse jogo de linguagem e pode contribuir para esse debate. Pretendemos, com esta apresentação, ampliar a compreensão da linguagem como um jogo e suas interfaces com o ensino de filosofia, considerando também o primado da pergunta ante a resposta e a compreensão a respeito do evento dialógico requer saber sobre a sua fundamentação, que numa perspectiva gadameriana está pautada pela pergunta, primado da pergunta ante a resposta. Indagar é uma demonstração do desejo de saber. É a chave que dá abertura ao processo de descoberta. Estabelece um processo interpessoal. O diálogo é o desdobramento que se faz a partir do que se é expresso na pergunta. É importante, segundo a teoria de Gadamer, que nos questionemos à luz da consciência sobre o que pressupomos ser algo ante a leitura filosófica, estando ainda em nossos preconceitos de preconcepções ao nos depararmos com uma temática para nos indagarmos a respeito do que imaginamos como primeiras impressões para um diálogo sobre um texto. Então aqui, de início, dizer que entender a linguagem como um jogo requer a gente ter essa ideia de que não é algo do campo muito exato, né? Tanto que o Gadamer vai fazer essa crítica, em Verdade e Método, à tendência das ciências da natureza de tentar, digamos assim, definir, né, digamos assim, as coisas de uma forma muito arbitrária, né? Sendo que há uma espontaneidade muito natural da vida, né, que não podemos, digamos assim, pré-estabelecer de um modo muito arbitrário, muito, como eu posso dizer, muito, digamos assim, muito, talvez até autoritário, né, de uma forma muito incontestável, muito absoluta, né. Então, a compreensão ela vai se dando na medida em que os elementos desse jogo vão se colocando, vão aparecendo e vão exercendo um papel nas relações, né? Então, a linguagem é um meio entre o sujeito e o mundo. Estamos em um mundo com diversas possibilidades de ser e existir, e o ser, ele também é um ser marcado por essa indeterminação, né? Nós não somos seres determinados, então temos essa abertura a novas realidades, assim como o mundo que nós vivemos, né? E a linguagem encontra-se no meio entre o sujeito e o mundo, certo? Então é nesse sentido. E aqui nesse artigo eu peguei como referência 2 tópicos também dentro desse artigo, que seria o primado da pergunta ante a resposta
que a pergunta é sempre no sentido de buscar saber o que é o mundo, né? Que é a realidade, o que são as coisas, não é isso? A pergunta filosófica não é à toa que a hermenêutica de Gadamer é uma hermenêutica filosófica, porque ela busca lançar essa pergunta sobre o que é o mundo, né, que nós nos deparamos, né? E também é uma hermenêutica ontológica, né, porque visa a questão do ser, né? Então o foco, essa virada hermenêutica de Gadamer, não no texto em si, mas na pessoa que está diante do mundo, né, diante do texto. Tem uma perspectiva um tanto também existencial, né? Ele herda um pouco de Heidegger, essa perspectiva, e um pouco fenomenológico também de Husserl, mas ele vai além na sua perspectiva hermenêutica filosófica, certo? Então, Gadamer entende a linguagem como um jogo entre a pessoa e as coisas observadas. Não se trata de uma consciência, como pensou Husserl, também não está no mundo, mas entre o sujeito e o mundo. Por isso, a linguagem é um jogo que está entre estes para a compreensão. Por ser a linguagem o jogo da compreensão, é preciso entender, saber o que se joga, saber o que se joga. Não se trata também de um método, porque a linguagem já é por si mesma um modo de compreensão que precisa ser praticado. Então, como um jogo, que é a linguagem, nós precisamos saber nos colocarmos diante deste jogo. Não há uma, digamos assim, uma predeterminação, mas uma necessidade de compreender esse jogo e como a gente atua, qual é o nosso papel nesse jogo. A atuação de Gadamer antes da hermenêutica, mas ainda na linguagem pelo trabalho como a filologia, fazendo convergir para uma percepção aguçada da linguagem, sendo a sua hermenêutica filosófica uma forma de se compreender racionalmente pela linguagem, o que resultou em uma inversão também em relação à fenomenologia, não sendo o foco no sujeito da linguagem, ou seja, na subjetividade, sim, pela relação intersubjetiva, pela linguagem entre os sujeitos. Nesse sentido, a linguagem passa a ter um lugar de destaque pela sua dinâmica específica. Então, o foco aqui é nesta relação. Como é que se dá essa compreensão? Abordaremos a linguagem como um jogo na filosofia de Gadamer. O primado da pergunta antes da resposta e o interrogar-se ante o fator ideológico. O jogo da linguagem na perspectiva gadameriana. A princípio, devemos entender que a linguagem escrita é mais exigente e criteriosa, uma vez que precisamos pensar bem antes de escrever algo devido ao grau de comprometimento do registro materializado do que se for dito. Diferentemente da linguagem verbal, que, mesmo sendo possível haver um grande grau de comprometimento, as palavras soltas ao acaso podem vir a se dispersar pelo tempo. Quando nos inteiramos de que há um fazer à compreensão, não devemos nos encaminhar para uma perspectiva da ciência da natureza. Neste ponto, Gadamer também dialoga com a crítica de Husserl, a tentativa de monopólio do pensamento pelo positivismo e do cientificismo, mas de entender que a verdade é sobre o modo como nos relacionamos e não como um método. Daí o entendimento da linguagem como um jogo pelo qual deve ser jogado segundo as suas circunstâncias. A linguagem como expressão de um evento histórico, ela imprime características contextuais e substanciais próprias, que não dizem respeito às estruturas formais, mas ao modo como se dispõem os envolvidos, seja pela conservação ou pela interação por diferentes comunicações de sentidos e pelos sentidos. A linguagem passa a ser compreendida ao passo que vamos nos colocando para dentro desse jogo que lhe é próprio.
O fator histórico pelo qual influencia a consciência temporal da linguagem, como também a marca que a linguagem adquiriu a ser efetivada pelos sujeitos, pois, em seu aspecto existencial, o ser é e passa a ser sentido pela linguagem. A ontologia gadameriana implica em entender que o ser que é compreendido é linguagem, e que a compreensão é linguagem, pela intersubjetividade. Portanto, não se trata de uma técnica engessada. Depende da relação entre os elementos existenciais históricos pela linguagem e assim como compreensão. Em investigações filosóficas, Wittgenstein também admite que as palavras estão dentro de uma compreensão, em jogos de linguagem, por composições múltiplas e não uma estrutura única de compreensão e de uso da linguagem que venha a impor um rigor ideal. A abordagem de Gadamer em buscar corrigir digamos aqui, seria a rota, né? A rota do sentido da subjetividade para a intersubjetividade em que está a linguagem, nos faz perceber de início o quanto isto pode ser esclarecedor para o entendimento de muitos conflitos da modernidade nos quais nos imaginamos o quanto podem estar associados diretamente a esta marca de sentido que a linguagem estabelecida pode gerar e, com isso, implicações sociais, políticas, culturais, enfim, muitas das questões pelas quais talvez nem sequer supomos qual a origem e que, nessa perspectiva, são oriundas do jogo que é a linguagem. Implica também perceber que a linguagem é um jogo que possui um dinamismo semelhante à própria natureza humana, sempre em transformação. Isto posto servirá para o entendimento da linguagem verificada por Gadamer, que pretendemos abstrair como contribuição para o ensino de filosofia. Prosseguiremos com mais algumas análises gadamerianas como o primado da pergunta ante a resposta. Também sobre o círculo hermenêutico, filosófico, e a compreensão de diálogo em Gadamer, importante chave para o entendimento, para a hermenêutica filosófica de Gadamer. O primado da pergunta ante a resposta. A compreensão a respeito do evento dialógico requer saber sobre a sua fundamentação, que, numa perspectiva gadameriana, está pautada pela pergunta. Indagar é uma demonstração de desejo de saber. É a chave que dá abertura ao processo de descoberta. Estabelece um processo interpessoal. O diálogo é o desdobramento que se faz a partir do que se é expresso na pergunta. A pergunta é uma ferramenta essencial do filosofar, que a partir dela é que surge o filosofar. O que é isso? Estando presente desde os primórdios da filosofia e a constitui de modo inseparável, como algo natural do pensamento filosófico. Assim, a pergunta, o questionamento, o estranhamento, é elemento fundamental de toda atitude filosófica por todos aqueles que a praticam. O ensino de filosofia também não pode prescindir desta prerrogativa, a de questionar e fazer-se questionar. Não se trata apenas de saber a história da filosofia, sobre os filósofos, suas obras, teorias e conceitos, mas de propor a questionar, elaborar proposições críticas e pela transformação de uma vivência prática. Assim, o ensino de filosofia deve valorizar a pergunta como contribuição para o processo criativo filosófico. É importante, segundo a teoria de Gadamer, que nos questionemos, a princípio, para a luz da consciência, sobre o que pressupomos ser algo ante a leitura filosófica. O primeiro ponto que Gadamer chama a atenção é, antes de nós nos debatermos com um texto, né, nos encontrarmos diante de um texto da hermenêutica filosófica propriamente dita, é a gente pensar um pouquinho quais as nossas preconcepções, nossos preconceitos diante de tal temática, tal assunto, né, para que a gente suspenda um pouco esses preconceitos e possa analisar o texto
de um modo mais direto, né, sem pré-julgamentos, mas ao mesmo tempo entendendo que nós também temos uma vivência de mundo, né, anterior ao que nós estamos vendo, né? Então nada é do zero absoluto, a gente sempre parte de um ponto, né, que já foi fruto de outras reflexões, etc. Enfim. Então, à luz da consciência que pressupomos que algo ser algo ante a leitura filosófica. Estando ainda em nossos preconceitos ou preconcepções, ao nos depararmos com uma temática para nos indagarmos isso que eu acabei de falar. No entanto, as ideias que podem aparecer no primeiro momento, ou as primeiras percepções, tendem a ser como um velcro que encobre a nossa visão, nos fazendo acreditar que já sabemos do que se trata, e assim nos impossibilitam ver o que está para além de uma possível participação inicial, num sentido maior e mais preciso, com um olhar filosófico. Na medida em que aprofundamos as reflexões, nos deparamos com a relevância da tradição histórica, que na perspectiva gadameriana representa a contribuição da história da filosofia. O aspecto cultural, que devemos ter também uma consciência ativa no processo de interpretação. Assim, não cairemos em um condicionamento histórico e nem numa arbitrariedade da compreensão. Então, a tradição filosófica é o que gera, digamos assim, os desdobramentos, né, dos textos, das vivências. Então, isso serve também como uma referência para aquilo que nós estamos analisando, né? Não que isso seja predeterminante para o que nós somos ou seremos, mas que isso nos ajuda a ter um contexto, né, de onde nós estamos partindo. Em entrevista a Giovanni Reale, Gadamer, ao ser perguntado sobre a sua identificação com a filosofia platônica, responde que a sua fascinação para a filosofia de Platão está na transmissão de seu pensamento por meio de diálogos, que por sua vez tornam ainda mais críveis o pensamento, pela presença da dialética, pela possibilidade de reconstrução do sentido via a negação do saber aparente, que na verdade não se tratava de um saber ideal. Então, Gadamer reconhece a importância dessa dialética, do diálogo, né, desse exercício de uma dialética onde nós expomos nossos pensamentos e ideias, mas também ouvimos, né? Então, nesse processo de escutativa e também de partilha de ideias, reflexões, nós vamos aprimorando, assim, digamos, por meio do diálogo, a compreensão, certo? De pensamento de Gadamer com Reale, a presença de pergunta e resposta no diálogo que Gadamer percebe em Platão nos projeta para o caráter inerentemente interpessoal do diálogo. Então, o diálogo é marcado por perguntas e respostas, essa interface, essa relação intersubjetiva que é própria a um diálogo estar aberto, né, a uma coparticipação, a uma interação, a uma intermediação também. Reale enfatiza a relação entre a concepção filosófica de Gadamer e a filosofia platônica, na busca pelo belo que está em uma realidade metafísica. E termina com aquilo que é a tarefa do filósofo, a sua busca pelo sentido e seus desdobramentos práticos. Nesse diálogo, em forma de entrevista entre Reale e Gadamer, percebemos como é de grande importância a construção das perguntas para o direcionamento das falas, a um entendimento em que as respostas de Gadamer, numa perspectiva confluente dessas ideias, devemos entender que o bem é a união entre medida ou adequação, a beleza, a sabedoria de conhecimentos e os saberes puros. O filósofo alemão afirma que a sua teoria do ciclo hermenêutico foi desenvolvida a partir da filosofia de Heidegger e sobre a possível antecipação
dessa teoria hermenêutica no Fedro de Platão, sobretudo no que diz respeito à República, subjugada por alguns, mas que ocupa um lugar importante no diálogo, podendo ter o marco zero para atrair a atenção dos interlocutores. O ciclo hermenêutico filosófico também, conhecido pela sua virada hermenêutica filosófica, inaugura por si próprio uma circularidade, nesse caso do sujeito para o texto e do texto para o seu leitor, bem como a circularidade na qual esse sujeito precisará exercitar pelo interrogar-se constante, passando por leituras e análises. Assim, de virada hermenêutica pela inversão da percepção outrora do texto para o leitor, agora do leitor para o texto, também nos deparamos com outro título, bastante significativo, o de virada ontológica. Nos faz perceber a importância do processo de compreensão em nós e também na participação do outro. O outro como constitutivo de sentido. Então, nesse jogo intersubjetivo da linguagem que nós exercitamos, praticamos nas nossas vivências e no diálogo que tem um uso ativo da linguagem, nós somos interpelados pelo outro, que também tem as suas ideias, né, seus pensamentos. Então, nós também somos afetados, de certa forma, por essa relação, como também exercemos uma relação de influência também sobre os outros, né? As etapas do ciclo hermenêutico de Gadamer constituem basicamente interrogar-se primeiro e fundamental aspecto questionar-se sobre a preconcepção. Esse momento é caracterizado pelo reconhecer daquilo que experimentamos em nossa experiência de mundo, a fusão de horizontes, discurso do outro, ouvir o texto, aplicar o sentido e novamente interrogar-se. O arco de Mangueireles é um exemplo desta sistematização, da mediação esquemática da compreensão pelo sujeito e a contingência de vetores do seu mundo perceptível como a realidade. Ora, pessoas que compõem esse método são observação, passos que compõem esse método são observação da realidade, pontos-chaves, teorização, hipótese de solução e aplicação à realidade. Isso é do Arco de Mangueireles. Tem algumas semelhanças com o ciclo hermenêutico de Gadamer. A dinâmica da observação da realidade, no primeiro momento, também no que tange a perguntar-se do ciclo hermenêutico, pois implica uma abertura a observar a realidade pela qual se nos apresenta. O marco inicial do processo dialógico, pelo imprimado da pergunta ante a resposta, é o que promove a experiência dialógica e de sentido, sem a qual torna-se comprometida ou inevitável tal vivência. Outro aspecto importante em Gadamer é que faz uma descrição de uma boa forma de discurso que deve começar por uma boa questão. Encontrar um começo correto, articular a correspondência das partes entre si e chegar a um prosseguimento também correto. Destaque para a função que Gadamer atribui da retórica para o início do diálogo. E daqui podemos encontrar o elo entre a retórica e a pergunta hermenêutica, semelhante a uma harmonia presente nas obras que nos possibilita a contemplação da beleza. Então, a retórica não vista apenas como um recurso, mas também importante nesse processo dialógico, né? Faz parte, ela contribui também para o indagar-se e o diálogo. Gadamer evidencia que o diálogo de Platão no Fedro é marcado pela união da dialética, da retórica e da lógica, e por esse motivo constituem o seu diálogo preferido, ou seja, constitui um modelo bastante apreciável de diálogo. O Fedro é o diálogo de Platão que mais amo, é o diálogo no qual estão unidas a dialética e a retórica, a amizade e a arte, com um sopro religioso. Não se pode reduzir Platão unicamente à lógica ou à dialética.
E tem um desdobramento da entrevista com Reale. Mais adiante, nós podemos seguir aqui. E Gadamer enfatiza a reflexão de uma importância do ponto de vista existencial, perguntar contínuo, que é um processo de autoconhecimento constante, que nos projeta ao conhecimento de outros horizontes, paralelos aos nossos, para assim encontrarmos pontos de aproximação ou de distanciamento, reconhecendo a partir do nosso próprio mundo e para além dele. Esse intercâmbio existencial nos fortalece para o diálogo e a compreensão. Então, a fusão de horizontes, que seria também por conta da tradição histórica, da cultura, das diferenças, né? Tudo isso a gente leva em consideração nesse jogo de compreensão da linguagem, da fala, diferentes pontos de vista que podem enriquecer, que podem gerar pontos de aproximação ou de distanciamento, né? A razão para Gadamer não é capaz de solucionar a sua própria origem, menos ainda sobre o mistério de Deus. Essa última questão acompanha os seres humanos desde seus primórdios até os tempos atuais, e parece que tão pouco nos deixará. É possível percebermos também nesse ponto uma aproximação com Platão e a sua teoria transcendental e o dualismo platônico. Mundo das ideias superior ao mundo sensível. Na busca contínua da razão, não acredito que seja possível alcançar um primeiro princípio. Em todo caso, creio que o problema da religião e de Deus é um mistério. É, porém, um mistério sem o qual não podemos viver. Aí depois ele fala relativizar e conservar viva a cultura do diálogo, a cultura da conversa. Essa, parece-me, é a grande mensagem de Platão. A mensagem final que Gadamer quis deixar da filosofia de Platão soa como um convite para uma missão, para assumir um compromisso urgente, principalmente nos tempos atuais, a manutenção da cultura do diálogo e do entendimento para que possamos nutrir aquilo que nos faz mais humanos e também mais racionais. Não é um mero fazer, mas uma experiência capaz de confrontar as ideias ou conceber uma nova compreensão. Aqui também teve a contribuição de Bakhtin, que destaca a questão do ouvinte como interlocutor. Bakhtin, ele fala a questão da responsividade, né, que sempre que nós dizemos a partir de algo que nos interpela e a gente responde, né, às provocações, etc. Aqui um pouco mais sobre o ciclo hermenêutico, né, já falei um pouco. Outra coisa que ele vai falar, a questão da beleza da arte, né? A beleza da obra de arte é para o artista e para o público uma beleza que está aí para ser sentida e que talvez não possa ser alcançada inteiramente, considerando o diálogo como uma arte. A beleza que é própria dele só poderá ser alcançada de um modo mais pleno pela participação de seus interlocutores. Então, pela participação, pela prática do diálogo, mediante a leitura hermenêutica filosófica, é que nós vamos tomando compreensão da beleza, né, do sentido, do que são as coisas. O mundo em que vivemos é também o mundo da linguagem. E a linguagem nos possibilita uma vivência de mundo. É pela linguagem no mundo que estabelecemos sentido e interagimos. A vida é planificada na vivência de eventos como o de um diálogo autêntico. Na abordagem do diálogo, encontramos a realização dos horizontes de sentido da vida, a vida. Schleiermacher também definiu a vivência como um momento que se pergunta. Gadamer assim prolonga esse entendimento a comentar a dimensão social da linguagem. Falar significa falar a alguém. A palavra quer ser palavra que vai ao encontro de alguém. A fala está permeada de intencionalidade. É fruto de uma vivência que a antecede. Não está posta de modo arbitrário. Ao menos que arbitrária
em relação ao outro contexto. Tem um destinatário. É assim uma razão de ser que deve vir acompanhada de uma interpretação, que também não parte do nada, mas de uma preconcepção como um horizonte de sentido. Então, mesmo o perguntar-se, é sempre um perguntar-se que tem um direcionamento, né? Tem uma perspectiva, um horizonte. Dificilmente nós podemos imaginar um perguntar-se sem nenhuma pretensão de saber, sem nenhum interesse, né? Mas até mesmo interrogar-se diante da realidade das coisas, ele é marcado por essa experiência que nós temos do mundo. Ainda que nós nos esforcemos para não pré-julgarmos algo, mas o perguntar ele também nasce desse interesse de saber. Então, ele tem uma intencionalidade. A investigação em torno da estrutura lógica, da abertura para a consciência hermenêutica, encontra na pergunta uma análise da situação. Nesse ponto, Gadamer destaca a relação direta entre a experiência e a pergunta. Toda experiência parte de uma pergunta. A pergunta, como abertura, é uma estrutura. Ela tem um aspecto negativo por uma radicalidade do saber, que não se sabe, assim como da docta ignorância socrática. Frente a toda aporia, esse é o modo peculiar da hermenêutica. É essencial que toda pergunta tenha sentido. Sentido quer dizer, todavia, sentido de orientação. A realidade de falar consiste no diálogo. Em todo diálogo, porém, vive um espírito, bom ou mau, espírito de enrijecimento e paralisação ou espírito de comunicação e intercâmbio, fluente entre eu e tu. A linguagem, por mais que se trate de uma dimensão natural e essencial do ser humano, representa um desafio constante à tarefa de sua examinação que pode estar sujeita a boas e más apreciações. Daí a premente necessidade de uma racionalização, essa ambivalência que lhe é própria, aliada à sua função de transmissora de sentido, faz com que seja tão singular. Os interlocutores do diálogo não se encontram inertes às falas e ao outro. Na verdade, os interlocutores são participantes de um jogo em comum que é compartilhado no diálogo. Quando entramos nessa seara, somos levados a nos comportarmos de uma tal maneira a entender as suas diligências básicas. A metáfora do diálogo como um jogo implica que seja necessário saber as regras e que se possa aperfeiçoar mediante uma prática. Assim, ao visualizar, verbalizar, escutar e perceber uma ideia, estamos trabalhando a nossa capacidade de compreensão. Assim como o jogo a gente tende a melhorar, a gente busca a melhorar a prática desse jogo, né, aperfeiçoar, também acontece com a prática da linguagem. Nós tentamos aperfeiçoar à medida que nós a exercitamos, que nós a praticamos. Nós jogamos esse jogo da linguagem. Todo diálogo possui, portanto... Opa! Só interrompendo um pouquinho, como tem poucas pessoas nessa sala, eu comecei a organização e eles estão deixando passar mais do ano, mas não muito, então eu já deixei passar bastante, na verdade, mas se puder também já se direcionar para finalizar a fala, para fazer o debate ainda, e os outros colegas se apresentarem. Tá bom. Obrigado, Helena. Então, só para concluir, né, então, todo diálogo possui, portanto, uma infinitude interna e não acaba nunca. O evento do diálogo é fruto de outros diálogos e que poderá continuar gerando novos horizontes de compreensão, uma vez que o diálogo não se encerra apenas no momento em que são proferidas as falas. Ela é como uma força propulsora que continua a gerar novas reflexões. Nesse sentido, do diálogo como potência, Gadamer também abre
uma ampla discussão a respeito do problema que envolve o diálogo, o que ele denomina ser a incapacidade para o diálogo, ou seja, aquilo que tem já sido ruído na questão da linguagem, né? O que não está claro na linguagem, o que tem de influência dominante, ideológica, né? Então, tudo isso tende a impactar diretamente, claro, na linguagem, né? Seja pela questão política, social, cultural, né, histórica. Então, tudo isso está também incluso no jogo da linguagem. E isso vai ser determinante e decisivo também na prática dialógica. E pode, que Gadamer está aqui chamando a atenção, para a questão da incapacidade para o diálogo. Ou seja, quando a gente não consegue estabelecer um diálogo franco, né, aberto, isso se dá por quê? Né? Qual a linguagem que nós estamos utilizando, ou nossos interlocutores, né? Nossos interlocutores têm uma linguagem no sentido apenas de querer agredir, né, de querer ofender ou atacar, ou de realmente buscar uma compreensão, né, buscar um entendimento, seria mais ou menos nesse sentido, né? Bom, então, é mais ou menos isso que eu teria para falar para vocês, e no mais é isso mesmo. Estou aberto aí às perguntas, dúvidas, e muito obrigado pela atenção e desculpa também. Obrigada, David. Capaz, não precisa pedir desculpa, não, tudo bem. Eu adoro quando é sala mais curta, até, porque quando tem, tipo, 6 pessoas para apresentar, é bem mais complicada a questão do tempo. Então, que bom que deu para a gente ter mais tempo aqui hoje. E, novamente, parabéns pela apresentação. Agora, então, a gente abre um tempinho para o debate. Daí o professor Franco vai ser o mediador agora desse momento. Bem-vindo, professor. Tá, obrigado, Helena. David, então, parabenizar tu e teu orientador pela pesquisa, tá? Pelo interesse nesse tema do diálogo, da linguagem e da discussão. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: eu queria que tu relacionasse um pouco mais o que tu apresentaste com a parte do ensino de filosofia mesmo, né? Tu disseste que tu tá na sala de aula e que eu imagino tu tenhas na tua prática didática, tu esteja percebendo o reflexo dessa tua abordagem teórica na tua sala de aula, tá? Então, eu queria que tu comentasse um pouco para nós aqui as relações entre essa tua abordagem teórica e o ensino de filosofia, o que tu sente disso na tua prática em sala de aula, tá? E com isso, apresentasse para nós também algo que no Prof. Philo é bastante importante, que é o produto da tua dissertação, tá? Vocês sabem que vocês precisam produzir, né, um material didático, um produto educacional relacionado com a pesquisa teórica de vocês, tá? E eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso também. Muito obrigado, professor, pela sua colaboração, suas perguntas. Uma honra muito grande. E, assim, realmente, para mim é muito gratificante falar sobre a questão da sala de aula, porque eu já realmente percebi muito, como eu posso dizer, proveito, né, da hermenêutica filosófica em sala de aula. Não sei até que ponto eu estou realmente levando a cabo, né, a hermenêutica gadameriana, mas, assim, a gente tenta, né, de fato, fazer uma leitura mais crítica. Eu sempre digo para os alunos, pessoal, vamos fazer aqui uma leitura mais exigente, né, uma leitura mais atenta, mais minuciosa, né, atenta a todos os detalhes, né, até mesmo a questão, assim,
da diagramação, né? Palavras em negrito, por que essa palavra está em negrito, né? Será que o autor não quis chamar a atenção para isso? Em caixa alta, em itálico, entre parênteses, entre aspas, né? Que às vezes isso também esconde outros sentidos que às vezes a gente não percebe. As imagens também, né? Que Gadamer, ele fala um pouco da importância da beleza da arte, né? Então a gente tenta também fazer uma análise das imagens, das gravuras, né? Que não é à toa que elas estão nos livros didáticos, né? E a gente também está vivendo esse tempo de uma crise, de certa forma, no novo ensino médio, né? Com a questão dos livros, né? Existem muitas críticas a esses livros, né? Mas mesmo assim a gente tenta um pouco... As aulas de filosofia, né, como vocês também já são muito mais, digamos assim, mais autoridade para dizer, né, que vocês trabalham a diferença no dia a dia, mas a gente também pode trabalhar o tradicional, como no meu caso a leitura, né, que é algo muito tradicional, mas ao mesmo tempo dando abertura para outras formas de trabalho, né, além dessa coisa muito tradicional de ler o livro, pegar um livro didático, outros textos filosóficos, né, além do próprio livro, dos livros também. Mas, assim, eu percebo, assim, muita mudança mesmo, transformação, né? Na pandemia mesmo, professor e vocês que estão aqui, teve um depoimento de um aluno nas aulas remotas, né? Eu estava trabalhando o feminismo e a filosofia, que era um assunto de um livro antigo da editora SM, e aí um aluno, ele disse que as aulas, né, sobre o feminismo e a filosofia fizeram ele perceber o quanto é bonito digamos, a conquista de espaço das mulheres. Ele disse que ele viu uma mulher motorista de ônibus e ele não achava muito adequado. Depois das aulas ele começou a ver que era muito bom, né, que a mulher também tivesse ocupando seu espaço na sociedade, em diferentes campos de trabalho. Ele passou a ver aquilo com outros olhos diferentes do que ele tinha antes, né, concepção sobre a mulher ocupar diversos espaços na sociedade, etc. Então, eu vejo assim vários depoimentos de como essas leituras mais atentas fazem chegar mesmo a percepções que os alunos talvez antes não haviam imaginado, né, sobre a vida, sobre a realidade. E isso modifica, né, também as suas falas, os seus diálogos, né, as suas interações. Então, eu parto disso, dessa leitura filosófica. Primeiramente, eu pergunto a eles o que eles imaginam sobre os temas, né, antes de começar os conteúdos, e depois a gente faz uma leitura filosófica, e depois a gente dialoga sobre a leitura que nós fizemos, né? E, por influência de uma professora do Prof. Filo, eu também acrescentei uma questão artística também, de eles produzirem alguma coisa a partir do que eles vivenciaram, né, desse processo de transformação. Então, eu deixo eles livres para expressar o que eles aprenderam, o que eles sentiram desse processo de pensar as preconcepções, de ler o texto, de dialogar sobre o texto, o que eles podem expressar, como eles podem expressar, né, de diversas linguagens possíveis, como o desenho, uma pintura, uma poesia, uma outra criação que seja, né, artística. Durante a pandemia também teve uma menina que ligou a câmera, né, e ela fez uma dança também, né. Porque essa minha pesquisa, eu parei, depois eu voltei de novo, né. Eu tive que parar, depois eu acabei voltando. Aí por isso que comecei na pandemia, mas eu tive que sair, depois voltei de novo. Então, estou retomando essa minha pesquisa que já tem algum tempo, né? Então, tem alunos que expressam de diversas formas, de linguagens diferentes, de formas diferentes. Também pode ser tradicional, né, por meio de textos. Então, eu vejo como muito gratificante e enriquecedora esse trabalho. Certo. E o produto educacional que a tua dissertação tem em vista, Davi? Pode apresentar para nós? Já tem uma ideia? Na verdade, seria esse roteiro, né, que eu acabei de falar, né, seria o produto. Aproveitando o ciclo hermenêutico de Gadamer, né, que começa com interrogar-se, né, mas no caso aqui das aulas de filosofia,
partindo do que os alunos imaginam ser, né, aquele tema, aquela temática. Depois, a leitura hermenêutica filosófica do texto, e após a leitura, o diálogo sobre o que foi lido, né, e posteriormente uma produção filosófica. Então seria esse roteiro, né, de indagar-se sobre o que poderia ser tal tema, né, tal estudo, tal conteúdo, tal assunto. A leitura propriamente dita, que vai dizer o que é aquilo, né, para a gente, segundo os pesquisadores, etc. E depois um diálogo sobre o que a gente leu, viu, né, escutou, o que os colegas entenderam, a partilha de ideias. E, por fim, uma nova compreensão sobre o que nós anteriormente imaginávamos ser, né? E tínhamos preconcepções que talvez possam não ter se confirmado, né? Ou ter se modificado. Então, seria esse roteiro, né? Para as aulas de filosofia. Seria esse o produto da minha pesquisa, professor. Certo. Então, acho uma ótima iniciativa, tá? Prossiga, tá? Tá, obrigado, Davi. É isso. Bom, então, se ninguém mais tem nenhuma questão, a gente pode ir para a próxima apresentação, da Helene Andrade. Seja bem-vinda, Helene. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Eu só vou apresentar o título dessa apresentação. Compartilhar aqui a tela. Ensino de filosofia com crianças e a prática interdisciplinar. Isso. Boa tarde, Helene. Então, seja bem-vinda. Eu vou dando ali meio que umas mensagens sobre o tempo, para a gente não se perder muito, mas fique à vontade e a palavra é sua. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Vocês estão vendo aí com facilidade? Sim. Ah? Bom, eu vou começar me apresentando, né? Sou da Bahia, uma cidade chamada Amargosa, né? Sou mestranda da Universidade Federal do Recôncavo, né? No Centro de Formação de Professores. Meu orientador é o professor José João Neves Barbosa Vicente, que também foi meu orientador na graduação, e eu pesquiso sobre o ensino de filosofia nas séries iniciais, a interdisciplinaridade como prática desafiadora para além do currículo. Bom, como surge meu interesse por essa pesquisa diante do currículo que nós temos, né, que negligencia o ensino de filosofia de todos os modos. No ensino médio, essa ida e volta constante, né, já marca o interesse de uma determinada classe. E nas séries iniciais, o ensino de filosofia, ela não existe uma obrigatoriedade nos currículos, mas ela se faz necessária. E aí, quando eu trago a questão da interdisciplinaridade, não abraçando ou achando que a filosofia, da forma que ela vai ser trabalhada de forma interdisciplinar, seria suficiente, né, para garantir o desenvolvimento do pensamento filosófico, mas diante do currículo posto que nós temos, é uma possibilidade desse ensino nas séries iniciais do ensino fundamental. Que não está passando, Deus. Um minutinho, porque a tela não está passando, viu? Rapidinho. Por que a tela não está indo, filho? A tela não está passando, não? Eu fechei aqui, vem cá.
Pronto, voltou? Tentando Vocês estão prever. conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, Sim. Pronto. Então, eu organizei minha apresentação em 5 tópicos. O primeiro é trazendo a questão do contexto histórico da filosofia, né? Esse contexto histórico apresenta a chegada da filosofia através de um ensino imposto pela classe dominante, que eram os padres jesuítas. A partir daí, esse ensino de filosofia com uma escolarização dada à classe burguesa, e aos povos originários e aos povos africanos eram destinados apenas à catequização e à conversão, né, à religião dos colonizadores. E aí, Vicente, 2018, ele vem dizendo o seguinte: aquele que ensina não pode, em hipótese alguma, querer integrar o indivíduo nesta ou naquela comunidade nacional, profissional ou religiosa. Então, o interesse do ensino de filosofia estava pautado só no interesse dessa classe, que era de catequizar mesmo. A partir daí, o Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas com pretexto, né, muitos anos depois, a partir de 1533, ele expulsa os jesuítas e com pretexto de que o ensino deveria servir ao Estado e não mais à Igreja. E dessa forma, o pensamento filosófico ele deveria se pautar no conhecimento científico e não na razão, e não deveria sobrepor os pensamentos dos jesuítas, a filosofia da salvação. Então, aquele momento ali era o momento, né, de muitas ideias virem para o Brasil, e essas ideias deveriam sobrepor, né, a filosofia que estava voltada mais para essa questão da salvação e da catequização. As universidades também abrem as portas desse novo momento, e os padres franciscanos conduzem o ensino de filosofia no Brasil apenas para a classe dominante, né, e ainda negligenciando as classes, né, aos povos originários e aos povos africanos. Né? Com a presença da família real no Brasil, Dom João compreende e a relevância de dar formação intelectual para as pessoas que iriam gerir o país. Daí o ensino de filosofia volta-se para a profissionalização. E a partir de 1834 começam os primeiros cursos profissionalizantes. O secundário médio deveria preparar para o ingresso, né, no mercado de trabalho. Já no século XIX, o ensino de filosofia volta-se para o desenvolvimento, né, já que o desenvolvimento da economia, então teria que preparar essas pessoas para lidarem com esse desenvolvimento econômico que acontecia no país. Com o fim do Império e o início da República, em 1889, a elite compreende a relevância de uma formação racional, mas só em 1938 que a Faculdade Livre de Filosofia e Letras é instalada. Em 1914, passa a ser facultativo o ensino de filosofia, não despertava interesse por pouca compreensão. Então, a dificuldade de se compreender os textos filosóficos, de uma certa forma, levava ao desinteresse de alguns, né? A partir de 1931, o ensino de filosofia, esse ensino passa a fazer parte, né, da formação das pessoas, mas ainda é voltado para a elite e apenas com 4 aulas semanais. Em 1961, ela deixa de ser disciplina e passa a ser uma área complementar. E aí, no golpe militar, ela é banida dos currículos, porque ela tira como subversiva, no sentido de que descortinar os olhares para os fatos, né, horríveis que aconteceram, para toda, né, a tortura, os exílios que aconteceram. Então, era melhor silenciar os pensamentos, mesmo que fossem esses, né, através mesmo da educação. Com o fim da ditadura, em 1986,
né, o ensino de filosofia volta aos currículos, mas só apenas em 96, com a LDB e os parâmetros curriculares nacionais, sugere o ensino não como disciplina, mas como complemento novamente, né, sobre os temas transversais. A filosofia com crianças ainda é apresentada de forma incipiente. Por que de forma incipiente? Porque ela não tinha, como hoje não tem, a obrigatoriedade desse ensino. E aí, como eu trabalho com crianças entre 6 e 9 anos, sou professora do ensino fundamental das séries iniciais, e sempre ouvia minhas colegas falando, as crianças não querem pensar, eles têm dificuldade de pensar, eles não se interessam para ouvir, para ler, para interpretar, e eles não querem pensar. A conversa, geralmente, que a gente ouve muitas, eles não querem pensar. E, a partir daí, eu comecei a estudar um pouquinho sobre Lippmann, né? Que ele é o pioneiro, né, nessa área do conhecimento, voltado para a filosofia. Em 1960, ele começa esses primeiros escritos, começa a pensar e a escrever sobre filosofia para crianças, e ele começa instigado pela dificuldade de que os alunos chegavam nas universidades, ele era professor da Universidade de Colômbia, e aí ele percebe que os alunos, eles têm a dificuldade de ler, interpretar e se posicionar diante de um texto, não só filosófico, mas de outros textos também. E aí, ele sendo professor de filosofia, ele começa, né, a pensar que se essa formação fosse dada inicialmente no processo ainda de alfabetização, nos primeiros anos de escolarização, talvez essa dificuldade ela fosse quebrada, né? Poderia se abrir janelas para esse novo pensar, essa forma de pensar mais criticamente, mais criteriosa. Só que essa forma de pensar também, ela traz uma certa, nas séries iniciais, uma certa dificuldade pelo fato de que muitos dos professores das séries iniciais, inicialmente, eles precisam ter a formação em pedagogia para atuar nesses anos iniciais. E aí, como um professor de pedagogia que teve uma ou duas disciplinas de filosofia, estarem aptos a ensinar filosofia. E aí que surge a perspectiva interdisciplinar, através de uma formação continuada em filosofia, assim como os professores das séries iniciais tomam formação contínua, né, de língua portuguesa, de matemática, de várias áreas do conhecimento, a formação em filosofia poderia ser uma possibilidade de dar esta formação para que o professor conseguisse trabalhar a filosofia dentro das habilidades que as crianças nessa faixa etária, elas precisam desenvolver. E aí, a interdisciplinaridade seria uma forma de estar discutindo todo esse conteúdo de filosofia, claro, dentro de uma linguagem acessível para elas, né? Porque você apresentar, por exemplo, um texto de Wittgenstein, um texto de Hegel, em uma linguagem complexa, para uma criança é até assustador, ela não iria entender. Mas se você apresenta um conto, que é um gênero textual que nós trabalhamos nas séries iniciais do ensino fundamental, um conto, uma tirinha, uma parlenda, um poema, e a partir daquilo ali você trazer discussões, né, para que ela reflita sobre aquele conteúdo, aquele tema trabalhado naquele conto, por exemplo, e que ela comece a pensar sobre os conceitos, ela comece a pensar sobre o que ela faria se ela fosse aquele personagem dentro daquele conto, pensar conceitos como bom e mal, ruim, sobre amizade, sobre o amor, sobre diversos temas que lhe atraem. Isso poderia estar abrindo perspectivas desse ensino de filosofia de uma forma interdisciplinar, não deixando de falar, por exemplo, se eu vou falar sobre amizade, eu posso muito bem falar sobre Aristóteles,
mas de uma linguagem acessível a essas crianças. E aí, essa função social da escola é permitir à criança que ela pense sobre si mesma, que ela pense sobre o mundo que ela está inserido, que ela pense sobre as coisas que estão ao seu entorno. Mas, para isso, essa formação continuada, ela se faz necessária, né? E esse pensamento crítico agiria, esse professor crítico, ele agiria como um profeta, como diz Silvio Galo, né? É preciso ser um professor militante para que a gente possa garantir esse conhecimento a essa criança, mas esse conhecimento não de forma solta, desorganizada, dentro de um planejamento, pensar uma metodologia que seja acessível a essas crianças. Por exemplo, se você leva uma criança dias atrás aí eu trabalhei um conto, né? O cachorro, o lobo e o guará. E aí o cachorro ele é designado pelo lobo e pelo guará de ir até uma aldeia buscar alimento para eles três. Só que o cachorro chega na aldeia, ele é acariciado, ele recebe alimentos, e aí ele resolve não mais voltar e permanecer na aldeia. E eu perguntei para eles, o cachorro agiu corretamente? Vocês fariam dessa forma se vocês fossem o cachorro? O cachorro, vocês acham que ele poderia ter agido de uma outra forma? Qual seria essa outra forma? E aí a gente acabou falando sobre amizade, falou sobre Aristóteles, falei um pouco de quem era Aristóteles, né? E eles ficaram maravilhados. Então, é dentro dessa perspectiva interdisciplinar que eu acho que eu acredito, eu pesquiso, eu escrevo nesse sentido, de que se pode sim trabalhar filosofia com crianças e que isso é o início, né, de um processo contínuo, para que quando ela chegue no ensino médio, ela dentre as universidades, elas consigam dialogar, elas consigam conceituar, elas consigam pensar sobre as coisas com mais clareza. E assim, e como mostrar a relevância desse ensino de filosofia nas séries iniciais? Até mesmo através dos resultados das provas externas. O que é que a maioria dos governantes eles querem? Resultados. Que resultados são esses? Né? Que o IDEB seja bom. Então, uma criança que ela lê, que ela interpreta e que ela consegue posicionar-se de forma clara, coerente, né? Criticamente, isso pode garantir a ela o desenvolvimento de várias outras habilidades e obter um êxito, sim, nas avaliações. Então, é nesse sentido que minha proposta de produto final de trabalho é uma sequência didática mostrando como é possível trabalhar a filosofia dentro da matemática, dentro da língua portuguesa, dentro de educação física, dentro da própria história, dentro da geografia, dentro das ciências humanas. Então, é necessário a gente ter esse olhar amplo. É como diz Boaventura de Souza Santos, né? Na obra Um Discurso sobre as Ciências, é preciso olhar a amplitude sem esquecer a profundidade. E essa formação continuada pode descortinar esses olhares para que a gente possa produzir cada vez mais, né, conhecimento, mas de uma forma organizada, sistematizada e garantindo aos filhos da classe trabalhadora acesso a tudo que foi produzido historicamente. Né, que o novo não surge do nada, ele surge a partir do que já existe, se pensa a partir do que já se conhece. Então, é nesse sentido que eu pesquiso e creio na relevância dessa pesquisa. Acabei, Helena. Parabéns, Helene, pela apresentação. Obrigada. Agora, então, a gente abre o momento de debate. E convido também, né, o David participar também, né, nesse momento, para a gente finalizar também o encontro de hoje. Mas, bom, passo a palavra para o professor Franco. Tá, obrigado, Helena. O professor David pode fazer o primeiro comentário e depois eu contribuo também. Obrigado, professor. Parabéns, colega, pelo seu trabalho, sua pesquisa. Eu acho muito importante e necessário. Imagine que a minha pesquisa, né, é sobre o diálogo também, a leitura filosófica e o diálogo. Então, eu percebo que realmente muitos jovens, né, chegam ao ensino médio com essa dificuldade de
de ter essa mente um pouco mais crítica, né, aberta ao questionamento, essa visão mais crítica sobre a realidade, as coisas. E na minha pesquisa tem, que eu esqueci de falar, desculpa, pessoal, tem também a questão da contribuição do Silvio Galo, né, porque no final lá eu desenvolvi aquele roteiro, né, professor, que eu falou qual é o roteiro. Aí tem uma inspiração também naquele roteirozinho do Silvio Galo, também na perspectiva de Paulo Freire, né, que é o homem do diálogo, e do Walter Corran, né? Corran, exatamente. E tem esse trabalho também voltado para a filosofia com as crianças, né? E eu acho, assim, muito importante mesmo que já sejam, digamos assim, incentivadas a pensarem, né, mais sobre as suas próprias realidades, as suas vidas. Claro que do modo que elas são, estão, né, na idade que elas estão, mas também de exercitar mais esse pensamento, né, das crianças, aproveitar a curiosidade que já é própria delas, né, que às vezes as pessoas não sabem como administrar a curiosidade que as crianças trazem, né, e tem, né, às vezes até sufoca, né, o Walter Corra também dizia muito isso, que às vezes a gente sufoca aquele aluno curioso, né, que quer questionar, quer saber, talvez a gente incentivar de certa forma assim, às vezes, né, assim, sendo curiosidade, é claro, conveniente, né, às vezes a gente não valoriza ou então poda, né, as asas desse aluno, enfim. Mas, assim, eu entendi que você tem um trabalho interdisciplinar, né, isso, você disse assim, vê no ensino fundamental a questão filosófica nas disciplinas, né? Aí eu não lembro no começo, não sei se você falou, porque assim, a gente não tem o ensino de filosofia, de certa forma assim, pela lei, né, garantido ao ensino fundamental, né? Mas no ensino médio. Aí tem algumas prefeituras que tem, né? Aqui no Ceará a gente tem Pacatuba, ao invés de ensino religioso, se não me engano, é filosofia. Aí eu não sei como é que é o seu trabalho. Você não tem uma disciplina de filosofia, você trabalha em outras disciplinas. Aí só isso que eu não entendi muito assim, como é que é, porque eu fico pensando como é que seria trabalhar filosofia, né? Sendo que não há disciplina de filosofia no ensino fundamental. Agora, algumas escolas têm particulares também, se não me engano, né? Na questão da ética, né? Aí se trabalha o ensino de ética e ética é filosofia, né? Então, assim, eu só fiquei meio curioso como é que seria esse trabalho de filosofia, sem ter uma disciplina de filosofia propriamente dita no fundamental, não sei como. E acho que era basicamente isso, mas parabéns e muito importante e muito necessário esse trabalho. Obrigado. Eu que agradeço pela contribuição. David ou Davi? Professor David ou professor Davi? Acho que ele não ouviu. Bom, David ou Davi? o professor das séries iniciais aqui na Bahia, e eu acredito que a maioria dos estados brasileiros, ele precisa ter licenciatura em pedagogia. Eu tenho em pedagogia e em filosofia. O que foi que me chamou a atenção era alguns professores resmungam que a criança não aprende, que a criança não pensa, que elas têm preguiça de pensar, e aí culpabiliza as novas tecnologias, que tem um lado ruim, mas que tem um lado muito bom, e que essa ferramenta, querendo ou não, ela já faz parte do nosso cotidiano, então ela não pode ser arrancada, porque ela chegou para ficar, e a gente, enquanto professor, a gente precisa ter um olhar claro sobre essa ferramenta, e orientar não apenas as crianças, mas aos pais, né? E essa semana eu li uma reportagem sobre o Felco, que ele traz essa questão que as tecnologias estão aí, elas são necessárias, né? Elas são necessárias e a gente não vai poder guardá-las em uma gaveta e dizer, não vai usar nunca, né? Então, a gente precisa orientar aos pais que essa ferramenta ela é importante, ela é necessária, mas que ela precisa ter uma condução correta, né? Diante do público, que é uma criança, que eu estou me referindo, que é a educação
séries iniciais do ensino fundamental, que compreende entre 6 e 10 anos. Então, eu trabalho com essas crianças, e essa forma de se lamuriar de alguns professores, não são todos, que as crianças não aprendem, é preciso repensar esse próprio discurso, porque se eu digo que eu ensino e ao mesmo tempo eu digo que o outro não aprende, está tendo uma interrupção aí, né? E eu, enquanto educador, o que é que eu penso sobre esse modo de ensinar? Pensar filosoficamente vai além da leitura e interpretação de um texto. Eu posso, sim, pegar um texto, um conto, uma tirinha, e, a partir dali, fazer uma roda de conversas com meus alunos e fazer, sim, a parte de leitura, de interpretação. Eu não posso pensar sobre algo que eu não compreendo, então eu preciso interpretar isso aqui, que está posto. Mas eu preciso também pensar como eu agiria diante daquela situação dada, né? Diante daquela situação apresentada. E esse pensar filosófico precisa que o professor tenha formação. Nós, pedagogos, nós ensinamos geografia, nós ensinamos história, nós ensinamos língua portuguesa, educação física. Mas para isso a gente tem formação continuada, porque a gente não pode ter formação continuada em filosofia. É para negligenciar os filhos da classe trabalhadora o direito à ascensão? Porque conhecimento é ascensão, né? Então a gente precisa pensar contra quem nós estamos lutando. E Miguel Arroyo, ele tem um livro que ele fala assim, o título do filme é Currículo, Território em Disputa. Então a gente sabe que o currículo atende ao interesse de alguém. Esse currículo posto, que diante do que está posto, como a gente pode ser subversivo? Salomão Raj traz essa discussão. É preciso ser subversivo em alguns momentos. É preciso, sim, ler, discutir sobre o que está posto. A gente não pode se silenciar e achar que está tudo certo, que está tudo bem. Mas para eu mostrar que algo é importante, eu preciso fazer e mostrar que dá certo. Eu preciso discutir sobre isso. Eu preciso mostrar a relevância disso, embora muitos saibam, mas façam, né, principalmente quem está no topo da pirâmide, quem está pensando na educação, né? Há uma intencionalidade nisso tudo de termos a educação do jeito que ela é, mas a gente precisa mudar, e aí por uma educação menor, né? A gente tem que pensar a partir ali daquele espaço que nós temos. Se é aquilo ali que eu tenho ali, é ali que eu tenho que pensar. Como é que eu posso mudar aquele contexto? E dias atrás, conversando com a minha coordenadora, ela fez assim, Eleni, os meninos estão saindo do terceiro ano, que são as turmas que eu pego, alfabetizados. Eles leem, eles discutem. E por que, quando eles chegam em determinadas séries seguintes, eles parecem que regridem? Porque o pensamento ele precisa ser estimulado. E é na dialogicidade, é no diálogo, é na convivência com o outro, é na discussão, é na interação, que a gente começa a refletir sobre a gente mesmo e sobre o mundo que a gente, né, faz parte. Então, é nesse sentido que o ensino de filosofia, ele vem de uma forma interdisciplinar, até para abrir as janelas e mostrar, olha, aqui dentro acontece e dá certo. Olhem para cá, observem que é possível acontecer. E aí eu participei de uma mesa redonda com o professor Walter Coan, na Universidade UFES, Universidade Federal de Feira de Santana, Estadual de Feira de Santana, UFES. E nessa mesa redonda ele falava, qual é o momento exato de começarmos algo? Existe um momento certo para aprender? Nós só podemos aprender em qualquer momento. E aí eu vou além. Eu acho que nós podemos começar antes do que está posto. Não ver filosofia só no ensino médio. Por que só no ensino médio? A gente vê algumas cidades aqui na Bahia, por exemplo, Simões Filho tem filosofia no Fundamental 2, que compreende o sexto ao nono ano. Itabuna já tem no ensino fundamental nas séries iniciais, começa, acho que do segundo a terceiro ano do fundamental. Então, são ações, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, que a gente precisa mostrar que a filosofia ela é necessária. É nesse sentido. Respondi? Eu acho que respondeu sim, tá, Eline? Eu
agora fazendo essa conexão Bahia-Rio Grande do Sul, tá? Eu esqueci de dizer que eu estou no Rio Grande do Sul aqui. Apesar de ter sido apresentado pela Helena, tá? Mas eu estou aqui te ouvindo, Eleni, e fiquei com muita vontade de participar da tua banca da defesa da tua dissertação, tá? Eu espero que seja logo, viu, professor? Certo, porque o que tu apresentaste, assim, o conteúdo da tua pesquisa é extremamente importante, tá? É extremamente importante. Eu te parabenizo pela articulação das ideias que tu apresentaste para nós. Ficou bem presente os teus objetivos, o que tu pretende com a tua pesquisa. E algo que tu falaste, assim, eu acho que é importante a gente ressaltar, e eu acho que tu está coberta de razão, que o currículo está em disputa sempre, como o Arroio diz, e ele é um fenômeno político, e é importante que nós lutemos para que esse currículo expresse o que Paulo Freire dizia, essa capacidade de emancipação das pessoas, né? Vou trazer aqui o Darcy Ribeiro, uma frase conhecida dele, né? Que a crise da educação brasileira é um projeto, né? Não é, é algo pensado. Como é pensado o fato de se extrair a filosofia das séries iniciais, né? Se existe uma tentativa de extrair a filosofia do ensino médio, quem dirá das séries iniciais, quando, como tu bem colocas, assim, se supõe que as crianças não têm ainda a capacidade intelectual ou cognitiva para produzir raciocínios ou compreensões filosóficas de conceitos ou argumentos, como tu colocaste, tá? Então, eu vejo um potencial muito grande na tua pesquisa para expandir essa discussão e para mostrar que essa interdisciplinaridade nas séries iniciais talvez seja uma das portas de entrada de uma discussão sobre a necessidade da filosofia não só no ensino médio, mas nas séries iniciais. Porque, como tu bem colocaste, as crianças já usam a linguagem comum, né, que nós temos e que vem carregado de conceitos filosóficos e que quem conhece crianças, né, quem conhece o público infantil, sabe que essas perguntas ou esses conceitos são intrigantes também para eles, que estão coordenando linguisticamente a visão de mundo deles. Né? Então, excelente, sim, gostei bastante da tua explanação, tá, Lini? Eu só queria te fazer uma pergunta, assim, que tem a ver com um conceito que tu apresentaste, que está no teu resumo, que é o conceito de pensamento crítico. Não talvez dessa maneira, se nós falasse do pensamento com criticidade. E tu colocaste que tu usa o Lippmann como um dos teus autores de referência, tá? E eu gosto bastante do Lippmann, tá? Acho ele uma boa referência. Ele tem até materiais didáticos produzidos para crianças e que tem traduções para o português aqui para o Brasil. Imagino que tu tenha contato com ele. E eu quero saber o quanto tu relaciona o Lippmann com o Paulo Freire para construir o teu conceito de pensamento crítico nos teus objetivos de aprendizagem, tá? Que estão presentes assim no teu projeto. Quando ele critica um pouco a prática de Lippmann, né? A forma como Lippmann apresenta a filosofia para crianças, que ele compreende que não seria para, mas com crianças, é fazer com ela, para elas. E diante dessa educação emancipadora, a liberdade do falar, do ouvir, do escutar, de fazer inferências, mas não uma conversa
iniciada do nada, mas diante de uma intencionalidade. Eu quero trabalhar com o meu aluno, ter um planejamento. É claro que o planejamento não é uma camisa de força, ela norteia o trabalho docente. E diante desse trabalho que ele é norteado, né, por um planejamento, ele pode sim tomar, às vezes, algum outro viés, né, e na sua maioria, esse planejamento, ele toma vários vieses, e que a gente precisa estar atento enquanto professores, enquanto educadores, que é, às vezes, uma pergunta de uma criança ali, professora, e se o personagem agisse de tal forma, não seria assustador, por exemplo, né, diante de um filme assistido? Então, você vai cortar ali a fala da criança? Não, você tem que aproveitar aquilo ali que ela está pensando. Ah, o personagem é assustador, por que você acha que é assustador? Porque é um gigante, e um gigante não pode ser bom? Então, são discussões que permeiam o processo ensino-aprendizagem, que muitas vezes são desconsideradas. É como se a criança fosse uma gavetinha, né? O cérebro da criança fosse em gavetinhas, e que agora é português, agora é matemática, agora é filosofia, agora é história, agora é ciências. Sim. E como ela pensa esse mundo? Ela pensa em gavetinhas, ou ela precisa compreender que tudo está relacionado, que o homem é um ser global, né? O homem é múltiplo em suas dimensões. Então, assim, quando Lippmann, ele traz muito essa questão da criança enquanto dimensão, né? Enquanto ser de potencialidade. E Cohen também traz isso. E Freire ainda traz essa questão, essa importância da dialogicidade, do diálogo, da conversa, né? Do pensamento livre, mas é um livre dentro daquilo que é discutido, não um tema aleatório. Eu estou falando de, por exemplo, de amizade em um conto, e aí vai trazer a questão do futebol, possa ser que seja relevante naquele momento, mas a gente precisa estar atento, o que é importante ali, qual é o nosso objetivo maior naquela discussão, para que também as coisas tenham um norte, a criança não fique solta, né? Então, é nesse sentido que, quando Freire traz a questão da emancipação, ele traz a questão da liberdade. Para eu ser livre, eu preciso estar emancipado. Como é que eu me emancipo? Quando eu consigo me colocar diante daquilo que está posto, quando eu consigo pensar, ouvir e ser ouvido diante daquilo que está sendo colocado. E Hannah Arendt ainda diz isso. O homem, o diálogo dele com o mundo se dá através da interação com o outro. Não se produz só, não se faz só. A gente não faz educação sozinhos. A gente faz em comunhão. E é essa comunhão, essa troca de saberes, que faz com que esse desenvolvimento desse pensamento crítico, né, venha florescer nessas crianças. Consegui responder, professor? Sim, conseguiu, tá, Eline? Eu, particularmente, acho que essa aproximação entre o Lippmann e o Freire aqui no Brasil é bem importante, tá? Sim. Porque Há algumas críticas em relação ao é, Lippmann, por causa das novelas, né? tem alguns autores que não acham bom fazer essa aproximação, né? Mas eu considero que freirianizar o Lippmann é importante para nós, assim, pegar o que o Lippmann escreveu de importante e misturar com Paulo Freire, sim, eu acho que é importante na nossa realidade pedagógica do ensino de filosofia aqui no Brasil. Sim. Mas eu acho que é isso, tá, Aline? Parabéns e estou satisfeito com a tua apresentação. Muito Tá? obrigada, professor. E quando vier na Bahia, venha na Universidade do Recôncavo. Ah, irei, sim, com certeza. Eu vou, eu vou deixar aqui o meu e-mail. Quando você puder, você dá um oi, que eu lhe digo a data que eu irei apresentar minha dissertação. Ah, ok, muito obrigado. Online eu lhe mando o convite. Pronto, Helena. Eu concluo aqui, se não tiver mais alguma pergunta a ser feita. E eu vou precisar sair às 16 horas, porque eu vou para a coordenação. Às segundas eu tenho coordenação, das 16 às 22. Também, obrigada, Helene, pela participação, pela apresentação também. Obrigado, David, também pela presença e apresentação. Obrigado, Franco.
E, bom, já que não, o resto faltou, a gente pode acabar por aqui hoje. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima. Eu Tchau, estou tchau. deixando o meu e-mail aqui, se vocês quiserem dialogar comigo, alguma coisa. E, assim, no e-mail eu mando meu contato do WhatsApp, tá certo? Certo, obrigada, Helene. Muito obrigada pela oportunidade de conhecê-los. Um abraço.